Olha, o nosso assunto de hoje tem provocado... O assunto não. O que nós vamos abordar tem aprovado extraordinária indignação e grandes pontos de interrogação. STF, Supremo Tribunal Federal. É o assunto desta edição do Painel WW, particularmente numa perspectiva, você confia no STF? O que está acontecendo no STF? A insegurança jurídica, que é uma característica hoje do país, ela nasce lá no STF? São perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa edição. Eu quero apresentar aqui os nossos participantes. Temos 3 na roda, como sempre, começando por Rubens Gleiser. Ele é professor doutor, coordenador do projeto Supremo em Pauta da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Está conosco também José Eduardo Faria. Ele é doutor em Direito e Filosofia, professor da USP e da FGV e escreve para o jornal O Estado de São Paulo, onde eu tenho o maior prazer de ser colunista também. O nosso terceiro convidado é um colega meu, José Roberto Guzzo. Ele é jornalista, colunista das revistas Veja e Exame. E como sempre, tenho o maior prazer em apresentar nossa plateia de jovens estudantes, trazidos aqui pelos nossos apoiadores, do Centro de Integração Empresa-Escola, o terceiro segmento. Já decorei essa entradinha no programa, né? O terceiro segmento é de vocês, o primeiro é daqui um instantinho. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Direto ao assunto, é o nosso estilo. Rubens Gleiser, qual é a melhor carreira política no Brasil hoje? Ser presidente, deputado ou ministro do Supremo? Bom, ministro do Supremo tem vitalicidade, né? Acho que daí... Deve ser a melhor carreira política. Acho que é a melhor carreira política, porque é de uma liberdade espantosa. E acho que o ponto é o seguinte, existem pouquíssimos mecanismos de controle, de fato, sobre a atuação, que não os rebotes políticos que você toma dentro do tribunal. Mas deveríamos ter, Rubens. O que tem acontecido em relação ao STF tem provocado exatamente esse tipo de demanda, vamos dizer assim. Vamos controlar os ministros. O que está errado? Bom, eu acho que algo que falta duas coisas. Uma é da cultura jurídica e uma questão de desenho institucional. Você tem uma cultura jurídica em que os ministros não querem controlar uns aos outros. Eles têm papéis desenhados dentro do tribunal em que eles deveriam exercer pressões para evitar que os colegas cometam abusos com seus poderes. E eles não exercem isso bem porque todos, o que parece que é uma boa tese, é que todos querem se sentir um pouco livres para cometer seus excessos quando quiserem, sem sofrer intervenções dos demais. Então tem a relação interna. A outra é o seguinte, para casos extremos, há a opção de impeachment para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje ele é todo concentrado no Senado. E aí há uma grande chance de captura. Sempre que você quer ter um sistema de impeachment ou de controle assim, você quer garantir que os interesses estejam contrapostos. E a relação entre STF e Senado Federal é muito próxima e muito capaz de ficar amigável, e os ministros podem se blindar muito facilmente. Faria, o Estadão, o Estado de São Paulo, tem uma das mais respeitadas seções de editoriais da imprensa latino-americana em geral, eu diria até a imprensa internacional. Os editoriais do Estadão têm sido excepcionalmente críticos em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Você vê essa situação de alguma forma reversível? O Supremo Tribunal Federal reencontrando o que antes tinha e o que hoje parece ter perdido, que é confiança por parte das pessoas? No curto prazo, não. O país está muito dividido, o ambiente político está muito dividido, os próprios ministros estão muito divididos. Mas quando nós olhamos o Supremo aos 40 anos atrás, nós vamos perceber também que ele se dividiu e chegou a situações absolutamente dramáticas. Recentemente saiu um livro chamado Os Tanques e as Togas, de um jornalista, Felipe Recondo, que trabalhou no Supremo Tribunal Federal, mostrando o que aconteceu entre 1964 e 1968, 69, quando, por antiguidade, foi eleito um presidente do Supremo que não tinha capacidade de comandar a casa. Só para ilustração na nossa plateia jovem, 64 é o golpe militar, que se acirra em 68 pelo AI-5, tem a segunda fase do golpe militar. Você está falando daquele período anterior ao ato 5. Eu estou falando do período anterior ao ato 5. E nesse momento
para haver, digamos, uma espécie de melhor controle do Supremo em matéria de governabilidade a partir dos interesses da ditadura, o general Castelo Branco transforma o quórum o número de ministros de 11 para 15, e para 16, melhor dizendo, coloca mais 5, e uma dessas pessoas indicadas era um obscuro desembargador da Bahia, cujo grande mérito era ser sogro do filho do ministro da Justiça, Juracy Magalhães. Esse homem chega à presidência do Supremo, não tendo um interlocutor em Brasília, não conhecendo política, não sabendo o que acontecia, e assume a presidência do Supremo semanas após a cassação de 3 ministros, Vitor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva e Hermes Lima. Naquele momento, o Supremo ficou absolutamente entregue a uma pessoa que não estava à altura do cargo, e houve uma movimentação interna no sentido de se afastá-lo dentro das regras do jogo, mas criar um pretexto para afastá-lo, a fim de que o Supremo não fosse massacrado, ainda mais como havia sido feito. Por que você está buscando esse exemplo de 50 anos atrás? Porque, nesse momento, o Supremo, se não voltar atrás, ou o Supremo não tiver, a partir dos seus ministros, alguma autocrítica, ele começará a sofrer uma série de retaliações, e essas retaliações virão como as que foram aprovadas recentemente na Câmara e no Senado. Principalmente essa proposta de emenda, eu não me lembro qual é do deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, que proíbe as decisões monocráticas no âmbito do Supremo, que restringe o que foi dito do ponto de vista da liberdade que um ministro tem de tomar decisões que criam situações de fato, independentemente do voto dos outros 10 colegas. José Roberto Guzzo, a sua pena, como a gente costumava dizer nos tempos antigos do jornalismo, a sua verve, a sua capacidade crítica nas suas colunas, se os ministros do Supremo leem o que você escreve a respeito deles, todos já teriam ido para casa. É o que você acha que eles deveriam fazer? Mas há muito tempo, eu tenho certeza que sim. Mas eu tenho certeza também que eles não leem nada. É um bando de gente cercada de 500 assessores que filtram tudo, vivem no mundo da lua. Em relação a isso que o Zé Eduardo diz, eu acho, sabe, na lógica é isso. Agora, eu acho que eu tenho confiança zero nesses caras. Acho que eles não têm preparo para fazer o que têm. Eu acho que eles são pessoas que não têm integridade para fazer isso. E acho que eles são nomeados, enfim, de uma maneira absolutamente espúria. Eles são nomeados por esses presidentes que houve aí, entende? O presidente tem o direito de dizer, vai lá, o meu primo vai ser ministro. E é aprovado por um dos conjuntos de gente mais corrupta que existe no planeta, que é o Senado Federal. Isso não pode dar certo, independente da época, independente de qualquer coisa. Essa conjunção não dá certo, eles não falam português, eles dão as sentenças numa linguagem incompreensível. Então, não tem teoria ali, tá tudo errado, você entende? Quer dizer, a maneira que eles são escolhidos, a maneira como eles se comportam, não é? E o cúmulo é você chega por esse processo a essa maravilha, que você vai ter como presidente do Supremo um cara que levou pau 2 vezes para o concurso de juiz. Pô, vocês aí que estão no direito, como é que vocês acham que isso é uma coisa possível? Independente de todas as questões teóricas e doutrinárias, né? Eu acho o seguinte, um cara que leva pau 2 vezes para ser juiz, ele não pode ser ministro do Supremo. Se alguém souber como, ok, eu não entendo. Você colocou uma questão fundamental, eu jogo a bola para você, Rubens, pelo seguinte, a gente pode considerar o Supremo ao longo da história e das situações críticas pelas quais essa instituição já passou, que foi um ponto que o Zé Eduardo Faria ressaltou. O Guzzo faz uma crítica severa e ácida, dizendo no fundo, do jeito que isto foi armado, não tem como funcionar, não tem como as pessoas confiarem. Rubens, é uma bola complicada para você essa aí, a bola quadrada nas costas. Existe, na sua análise, você faz parte de um grupo dedicado a entender o Supremo, algo que se possa fazer a partir dessa instituição? Ou, como o Guzzo sugere, não tem jeito? Eu acho que tem vários fatores ali, né? Eu discordo um pouco dessa ideia de que a nomeação fada um pouco a instituição ao fracasso. Porque eu acho que ele poderia ser melhorado a partir dessa mesma premissa de presidente e Senado,
a partir da experiência argentina. Tem uma lista tríplice, tem mais debate público, tem mais escrutínio, tem mais controle. Aqui é um jogo do que aqui. Que aqui é um jogo meio de bastidor. E quando se indica o presidente é porque a pessoa já vai ser aprovada, do modo geral. É isso que acontece com raríssimas exceções. Mas mesmo assim, as nomeações não eram estratégicas até o mensalão. Então, mensalão, se pagava um certo favor, um fulano era conhecido, fulano foi indicado por não sei quem. E a partir de agora parece que há uma preocupação realmente com uma nomeação de ministros que estejam perfilhados a um certo espectro ideológico perfeitamente. A nomeação do Alexandre de Moraes, acho que representa isso. É um homem conservador de direita da cabeça aos pés. E bem feita nesse sentido, de uma indicação que se adequa ao perfil do governo. Agora... Só fazendo o papel do advogado, já vou interrompendo você brevemente aqui. Nesses últimos dias, por exemplo, nos Estados Unidos, a aposentadoria de um dos integrantes da Corte Suprema Americana provocou exatamente esse debate. A nomeação de um próximo colocará a Corte Suprema Americana num viés conservador. Até aqui era considerado um viés equilibrado ou um viés menos conservador. Isso não é normal, Rubens? E que uma Corte Suprema, que afinal de contas tomará decisões sobre valores que são adotados ou compartilhados pelas pessoas numa sociedade, tenha um viés realmente em termos ideológicos, vamos falar. Qual o problema disso? Eu acho que não, e acho que nesse sentido a nossa é até melhor, está numa situação melhor que a dos Estados Unidos, porque lá eles têm assentos fixos. Então, se o presidente do tribunal é desde o momento que ele é nomeado até o final. Então, a capacidade de um presidente colocar uma orientação ideológica ali por anos depois do mandato é muito maior que aqui, que é rotativo. E lá eles julgam umas centenas de casos por ano. Aqui, como eles têm que julgar de muita coisa, que é de planos econômicos por ano. Então, além de uma quantidade absurda, os assuntos variam da questão econômica, a penal, a liberdades individuais. Então, é muito difícil você ter alguém que vai representar perfeitamente todos os interesses de um partido ou do nomeante. E um exemplo aí que dois exemplos importantes nessa história. É o ministro Joaquim Barbosa, que nomeado no governo Lula, capitaneia o processo do mensalão, por exemplo. E o outro ministro Dias Toffoli, que dentro do próprio PT, no impeachment, foi contra os interesses da então presidente Dilma. Então, existem umas nuances aí, às vezes vem uma relação muito direta. Vem a cara de quem nomeou, o ministro nomeado, e parece que existe ali uma identidade perfeita. Então, o que explica, José Eduardo Faria, essa grave divisão que a gente vê hoje dentro do Supremo? Eu acho que os presidentes, quando indicam os ministros do Supremo ao Senado para aprovar, não pensam num projeto de poder para o Brasil. Quando você, William, menciona os presidentes americanos indicando juízes conservadores ou republicanos ou liberais... com a tendência do presidente. Claro, mas, acima de tudo, esses homens têm uma visão de mundo a partir de valores ideológicos. No caso do Brasil, essa visão não existe. O Guzzo mencionou há 2 minutos atrás a mediocridade de alguns ministros, do ponto de vista da sua formação doutrinária, não conseguem entender sistemicamente o que é o país, tomam decisões muitas vezes estapafúrdias com base em argumentos, vamos dizer, menores, e com isso não há uma organicidade no debate. Nós temos 11 ministros, estes votos, quando são apurados por maioria simples, por exemplo, 6-5, nós não conseguimos entender muitas vezes a coerência, a identidade sistêmica dos 6 votos vencedores, porque é uma votação aritmética. 6 votaram dessa maneira, derrotaram a parte B. Só que 6, cada um votou de uma maneira que não compõe uma narrativa, que não compõe um diálogo, que não compõe uma, vamos dizer, argumentação consistente, tecnicamente consistente, para sinalizar o que é Deixa eu ver comum. a partir... Perdão, você concluiu, né? Sinalizar o que é, digamos, para cidadão comum, o que é o direito. Guzzo, você nem perde tempo tentando entender por que eles votam assim ou assado? Olha, francamente, eu não perco meu tempo. Né? Por que não? Não seria importante a gente tentar entender se há eixos a partir dos quais a gente consegue prever como é que os indivíduos vão atuar? Olha, em algumas coisas é até previsível, não é? Para alguns ministros, etc. Mas no conjunto, eu volto a falar, eu não perco meu tempo acompanhando isso, porque a cada 15 dias, a cada 30 dias, eu estou, e vocês todos, estamos colocados diante de decisões incompreensíveis. Elas são incompreensíveis na lógica, cara. Acabou. Esses caras é um bando de gente solta, sem nenhum tipo de controle. É falso que tem, francamente,
que eles possam prestar contas? Não podem. O Senado nunca fará impeachment de ninguém. E eu volto a falar. Você não pode achar que tem comparação, alguma coisa parecida entre o Supremo Tribunal do Brasil e o dos Estados Unidos, quando aqui, de novo, os 11 caras que estão lá, eles são nomeados de uma maneira espúria. É como se o PCC escolhesse os ministros. Dá na mesma, o Senado e o PCC, eu francamente, acho que eu não consigo entender bem a diferença. Talvez alguém entenda, mas eles roubam o tempo inteiro, eles são quadrilheiros, eles são processados naquele tribunal, os processos deles não acabam. Então a gente chega aqui, fazendo de conta que a gente está num país sério, etc., não está, você entende? Eu, às vezes, fico, francamente, não é isso que você perguntou, mas eu acho que é uma conclusão aqui para o que eu vou dizer. Eu vejo um espanto geral, né, com o Jair Bolsonaro. Fala assim, mas como é que um cara desse pode um dia ser presidente? E eu concordo, porque ele é um cara foda, né? Agora, tudo bem, mas e como é que pode ter um Supremo como esse? Como é que o cara leva a pau 2 vezes no exame de direito e, porra, é nomeado por evidentes interesses políticos e todo mundo faz de conta que o rei não está nu. Deixa eu ver um ponto. Vamos seguir na trilha do seu raciocínio. A trilha do seu raciocínio é que, do ponto de vista político, os personagens dos quais dependeriam um controle teórico, né, hipotético dessa instituição chamada Supremo, nossa principal instância jurídica, dado o caráter, a ficha corrida ou a atuação desses indivíduos, como você caracterizou, não se pode esperar nada. Porém, você está dedicado a estudar o Supremo e identificar ali o que acontece. Mesmo, estou assumindo por hipótese a trilha sugerida pelo Guzzo, que é de, peraí, nós temos aqui um grupo de incapacitados controlados por um grupo cuja índole, ele comparou a algum tipo de quadrilha. Mesmo as quadrilhas agem de acordo com certos parâmetros. É possível identificar, e eu não estou chamando o Supremo de quadrilha, eu estou querendo saber se vocês identificam, na maneira como lá se decide, algum, digamos, padrão. Eu acho que tem 2 coisas aí que se amarra com a outra rodada de perguntas, né? Acho que a primeira delas é o seguinte: muitos dos problemas que se está se imputando ao Supremo, aos ministros do Supremo, podem ser facilmente dirigidos a outros juízes do país e a classe jurídica como um todo. Se isolar na linguagem, da clareza nas decisões, isso é um sintoma da má formação da nossa elite jurídica em geral. Então os concursos às vezes são tão políticos quanto alguns ministros do STF são até do STJ, passaram por concursos de outros tribunais. Isso não melhorou muito. Um segundinho, só uma situação, claro. É que a questão que o William está colocando é o Supremo, não é o sistema judiciário. Não, e daí o Supremo, pode eu acho que ele é pior, você tem razão, mas o que ele está perguntando é o Supremo. E o Supremo, eu acho que ele decepciona nessa situação, especialmente ao longo dos últimos anos, porque ele é previsível, mas ele não é previsível por razões jurídicas. Não porque é uma interpretação da lei, não porque é grave o que você está dizendo. O que você está sugerindo é que a previsibilidade é a partir das posições políticas e não jurídicas. Um sociólogo, um jornalista vai conseguir prever por suas ferramentas com muito mais precisão do que um jurista que se preocupar em ler as decisões e as leis. Rubens, se me permite só interromper rapidinho, que estamos chegando ao final do primeiro segmento, a gente volta com essa questão. Você é jornalista, você é especializado no campo, se você é capaz de prever que decisões o Supremo toma, a gente volta daqui um instantinho, até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum: contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua.
pessoal que vocês estão em casa, o Gusto estava animado para continuar a conversa durante o intervalo, eu proibi ele de fazer isso, porque quem está em casa fala assim, eu não estava lá no intervalo, e aí o pessoal não repete. certo, Então é o seguinte, eu vou retomar com a pergunta que ficou parada no ar ao final do primeiro segmento e dirigida a você, Faria. Você consegue antecipar que decisões vão ser tomadas a partir do quê? O Rubens diz assim, jornalistas e os não especialistas conseguem, por utilizar outros fatores, até prever melhor o que vai acontecer no Supremo. É verdade? Durante uma parte da minha carreira acadêmica, eu me dediquei ao judiciário. E me dediquei exatamente a mapear as tendências do judiciário. Do ponto de vista do Supremo, sendo um órgão que é simultaneamente uma Corte Suprema, mas é também a última instância de uma justiça, ao mesmo tempo é uma Corte Penal com foro privilegiado, e ela vai tendo uma composição por critérios de indicação política, é muito mais fácil a gente esperar o voto, a previsibilidade do voto numa análise sociológica ou ideológica do que de uma análise jurídica. Uma análise jornalística. Ou uma análise jornalística. Segunda questão que eu gostaria de levar em conta é que este é um fenômeno muito comum nos tribunais superiores brasileiros. Existe uma figura constitucional que todos aqui conhecem, que é a indicação do quinto, o quinto do Ministério Público nos tribunais superiores, o quinto dos advogados nos tribunais superiores, e mesmo os processos de escolha para o Tribunal Superior Eleitoral e para o Superior Tribunal de Justiça e para o Tribunal Superior do Trabalho, de juízes que vão a desembargador e querem chegar a ministro. Há uma série de compromissos políticos que vão se estabelecendo. Eu me lembro que uma vez estive no Superior Tribunal de Justiça, entrei com um ministro que era meu amigo para uma palestra, e ele disse basicamente o seguinte: esta é uma corte com 33 ministros. Um terço dessa corte responde, isso já faz alguns anos, responde a Antônio Carlos Magalhães, um terço responde a José Sarney e um terço responde a Marco Antônio Maciel. Só tem 2 ou 3 ministros que têm uma certa independência e agem de uma forma isolada e, por tabela, são naturalmente perdedores. A previsibilidade é de que, quando eles levantam questões jurídicas, eles serão perdedores. Então a previsibilidade era a partir das suas lealdades políticas. Das lealdades políticas. E hoje? Eu diria que hoje cada um desses ministros do Supremo ganha uma certa independência. Isso explica porque, por exemplo, Joaquim Barbosa foi indicado pelo PT e vai assumir uma postura muito crítica ao governo no caso do Mensalão. Isso explica a Fachin, que é eleito com forte apoio dos movimentos sociais e vem do PT do Paraná, e de repente se torna uma espécie de algoz do grande líder do PT, que é o ex-presidente Lula. Quer dizer, você tem aí uma certa, vamos dizer, tendência dos ministros a ganharem alguma independência. Eles se tornam importantes demais e ganham com isso alguma independência em relação aos seus indicadores. O que esperar em termos... Você vê que se tentou se estabelecer, Búzio. Tentou se estabelecer um padrão, né? A gente coloca assim, uma janelinha. Se a gente puser essa janelinha aqui, a gente consegue entender como é que esse cidadão vai pensar o mundo ao redor dele. Se você fizer isso para os ministros do Supremo, como exercício intelectual e veterano observador que você é dos seres humanos e a participação deles na história contemporânea, quando você põe a sua janelinha na cara dos ministros do Supremo, você imagina que eles façam o quê? Eu penso em o quê, em termos do mundo à volta deles? Eu acho, em primeiro lugar, eu estou devendo uma observação aqui desde o começo, que é o seguinte: vem cá, eu estou aqui diante de 2 profissionais, 2 caras estudiosos, pessoas que leram, pesquisaram o assunto, e eu sou apenas um cara que está de fora, tanto mais ou menos quanto você. Nós dois somos jornalistas, nós somos metidos a entender de tudo. Né? Exatamente, a gente é o mão para toda obra e mestre em nenhuma, né? Então, mas você dizia da janelinha, o que eu vejo hoje, e sabe, quando você diz da independência deles, o que eu vejo hoje é uma tendência cada vez maior a cada um desses 11 sujeitos, que eu acho, na minha convicção, entendem muito mal o papel deles, tá? Eles veem no trabalho deles, no lugar que eles têm, uma oportunidade de batalhar pelos seus interesses pessoais ou pelas suas ideias. Então, típico, clássico, o sujeito, por alguma razão, lá do Supremo, é contra o agrotóxico, como eles chamam, que é, na verdade, é um defensivo agrícola. Você precisa botar aquilo, porque senão a praga come. Então, sem nenhum estudo, sem nenhuma base em nada, o sujeito diz:
ele veta, ele bloqueia, ele diz que a lei que o Congresso aprovou é inconstitucional. Isso é pura e simples bagunça. Quer dizer, cada um, esse é a favor. Se fosse um outro, vai ver, seria, aprovaria o tal. Eu sei, não, eu não gosto. Agora, eu acho que está errado, o mundo está sendo envenenado, e sem nenhuma base científica ou de informação, ele diz, essa lei do Senado não vale. O outro não gosta de privatização. Ele, sem nenhum fundamento, mas sem fundamento zero. Não tem fundamento jurídico. Ele teve fundamento político. Ele diz que o Congresso tem de aprovar. Entende? Então, eles refletem, na verdade, pontos de vista pessoais. Né? A atitude política dessa. O que ele acredita. Ele, né? Então, daí esse Barroso é a favor do casamento gay, o outro não é. Então é um caos, entende, né? Isso na hipótese boa. Vai ser ruim é quando eles agem por interesses materiais deles. Deixa eu ver. Só gostaria de fazer uma à vontade, Faria, a observação. palavra é sua. Algo interessante o que disse o Gusso disse. Não há uma fundamentação jurídica nos votos. Muitas vezes há uma fundamentação de natureza substantiva ou política. Nesse caso específico de uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, que proíbe as empresas públicas de serem vendidas sem uma autorização expressa do Congresso. Na prática, ele paralisou a Ele privatização paralisou da não Eletrobras. apenas a administração da Petrobras, mas ele paralisa ou dificulta da Eletrobras, mas ele dificulta a vida da Petrobras também. Que não pode vender e ativos. ele dificulta toda a gestão da administração direta. E para se ter uma ideia da natureza política, no dia em que ele vai anunciar essa decisão, às 3 horas da tarde, ele publica no jornal Folha de São Paulo um artigo sobre objetivos estratégicos com uma linguagem que me fez lembrar o antigo ISEB, me fez lembrar os anos 50, me fez lembrar um debate do tempo em que eu devia ter 2 ou 3 anos de idade. Ou seja, quer dizer, ele recoloca na agenda do dia questões que eram importantes há 50 anos atrás, num momento em que você tinha um mundo saindo da Segunda Guerra. Existe uma narrativa política que parece ter sido adotada particularmente por esse ministro ao qual vocês estão se referindo, que é o Ricardo Lewandowski, segundo a qual a Lava Jato é uma grande conspiração urdida por serviços secretos americanos para levar a retirada do pré-sal das mãos brasileiras. É uma narrativa política, eu acho completamente absurda da minha experiência como repórter. Mas a minha experiência como repórter indica que as narrativas acabam virando na cabeça das pessoas fatos consumados. Esse parece ser um deles. Rubens, você dirige um grupo que se empenha em identificar o que acontece, tanto é que chama Supremo em Pauta. Existe de fato o que muitos analistas consideram como um fato, né? Eu estou falando de novo de percepções, segundo os quais os ministros, para a gente tentar entender o que eles vão fazer, estão mais preocupados com as redes sociais do que com os livros de direito? Eu acho que é importante diferenciar que os ministros não são uma coisa só, né? Eles são bastante diferentes entre si. Alguns chamam mais a atenção ou se comunicam mais com a população, e outros são mais suscetíveis à pressão popular, e outros menos. Mas eu acho que o que todos têm, alguns são mais suscetíveis a interesses políticos partidários, agendas próprias, mas outros são apenas tomados por esse sintoma que eu acho que o Roberto Guzzo trouxe muito bem, de que nós não temos uma cultura brasileira de levar muito a sério a ideia de direito. Porque ter um direito é um negócio meio inconveniente. Às vezes é um obstáculo, uma barreira terrível a se conseguir qualquer fim político. E aqui sempre parece estar disposto a abrir mão de um direito, ou de um processo, ou de alguma regra, em nome de algo. A economia, ou o combate à corrupção, ou o objetivo, ou a integração global, tanto faz. Se leva. E é de se esperar isso de algumas carreiras, ou de algumas posições, ou de alguns papéis. Mas ver isso dentro do judiciário, ver isso dentro do Supremo, uma disposição, seja para cá, seja para lá, de colocar a ideia de regras e processos em último plano, é a colocar em xeque a ideia de que a gente vive num Estado democrático de direito de verdade. A sua crítica é bem dura. Dura é o que a gente está vivendo, né? Pessoal, nós vamos para o terceiro segmento. Temos estudantes de direito aqui, né? Algum quer ser ministro do Supremo? A gente volta no terceiro bloco com a nossa plateia mandando no programa. Até já. Entre as pessoas
pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Terceiro segmento do painel WW é o que pertence, esse segmento, à nossa plateia de jovens trazidos aqui pelos nossos apoiadores do Centro de Integração Empresa-Escola. Primeira pergunta. Olá, sou o Michel, faço Economia na Unifesp. E eu queria perguntar para vocês qual que é o interesse do ex-presidente Lula e do PT, dos processos que chegam ao STF, chegarem na segunda turma. Rubens, você quer... Bom, eu acho que hoje, muito conjunturalmente, até setembro, você tem uma composição da segunda turma que tem controlado bastante as ações da Lava Jato, e aí tem mais chance dos réus serem soltos. Então acho que o interesse de um réu, como de qualquer réu, é você ter juízes que te tratam de uma maneira que é melhor para você. Eu acho que essa disputa entre plenário e segunda turma é justamente essa previsibilidade de onde os réus vão ter mais chance. Rubens, a pergunta dele tinha um veneno na pergunta, né? Tinha um veneno bom na tua pergunta. Ele está querendo ouvir dos especialistas se de fato a segunda turma é alinhada a um partido político. Foi essa a tua pergunta, né? Exatamente isso. Como é que você responde essa pergunta? Eu não sei se é alinhada a um partido político. Eu acho que você tem várias agentes, vários interesses aí, que fez ministros que a princípio têm ideais políticos muito diferentes, como o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski, que são de opostos espectros políticos partidários, convergindo em uma agenda que põe controle sobre a Operação Lava Jato. Então o que eu posso te dizer hoje é assim, na segunda turma, a Operação Lava Jato sofre grandes derrotas, e no plenário não. Segunda pergunta. Por favor, poderia dar um comentário aí à vontade. na sua pergunta? Olha, Michel, eu te respondo até de uma forma mais resumida. Eu acho que claramente a segunda turma é uma coisa que joga a favor do Lula. E não vai mudar. O livro, a Constituição, o troço, francamente, querido, eu acho que não tem nada a ver, tá certo, né? Os caras estão lá com uma tarefa. Se tivesse a turma de outro jeito, estariam contra, mas é isso mesmo. Eles encaminham para lá porque lá eles vão ganhar. Ou seja, você tem um Supremo que, como você comentou, ele não toma decisões com base na lei, no que... Ele toma decisões conforme os interesses dos amigos. Então, se está você e mais 3 primos na segunda turma, o outro primo de vocês quer que seja julgado aí. É isso, tá? O resto é tudo muito conversa fiada. Essas pessoas não merecem confiança. Só para encerrar... É que eu propus depor mais perguntas, Guzo. O que tem? Eu estou sendo descortês e pedindo que você encerre para eu poder colocar mais perguntas. Não, tá bom, até eu vou encerrar, nem vou falar o que eu falo. Próxima pergunta. Boa tarde, senhores. Eu sou Genilson Mello, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, faço Ciências Econômicas. Eu vou dirigir minha pergunta exatamente para o Guzo. Só porque eu cortei a palavra dele. Ele vai falar mais um pouquinho. Ele publicou um artigo se não me engano foi na Veja. Pode ser, na Veja, não. Que ele falava que o melhor lugar para você ir hoje, se você fosse um delinquente 5 estrelas, seria o STF. Foi exatamente essas palavras que o senhor usou. E no mês seguinte, a gente teve o Gilmar Mendes falando que o melhor lugar para um petista ir é no gabinete dele, que os petistas, segundo ele, que os petistas têm chamado aquele lugar, que o gabinete dele, do Pátio dos Milagres. Eu pergunto para o senhor, dada essa declaração do ministro Gilmar Mendes, como o senhor acha que fica a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população? E eu vou um pouco mais além, como o senhor acha que pode melhorar o que pode ser feito para melhorar essa imagem do Supremo? O seu nome qual é mesmo? Genilson Mello. Então, Genilson, primeira parte da sua pergunta, você falou fazendo duas... Como que o senhor acha que está a imagem do Supremo perante a população? Claro. Eu acho que a imagem do Supremo está péssima.
Eu acho que, olha, ela está mais ou menos no mesmo nível da imagem do Congresso. Se você fizer amanhã uma pergunta para a população, não estou dizendo que isso é justo, hein? Mas se você perguntar para a população, incluindo pessoas como vocês, universitários, etc. Escuta, se fechar o Supremo Tribunal, aquilo pegar fogo, não tiver mais Supremo Tribunal, você vai sentir falta? Eu acho que vai haver uma maioria imensa dizendo, não vou sentir falta nenhuma. Então a imagem está horrível. Como é que pode resolver isso? Eu acho que é uma coisa seguinte, ela depende muito de vocês, que são a maioria nesse país, tá certo? Que vocês, nas eleições, passem, eu sei que as dificuldades imensas do sistema eleitoral brasileiro, elas favorecem a eleição do bandido, né? Mas vocês são pessoas conscientes, né? Eu acho que vocês são heróis de um país, bom, um país desse, né? Eu ia falar outra coisa. Vocês são os heróis de estar estudando, estar fazendo esforço, de estar batalhando. Quando você tem um Gilmar Mendes na sua vida, você entende? Você fala, porra, e vocês estão na batalha. Então eu acho que vai depender muito de vocês e hoje e no futuro, a maneira como vocês constituírem um congresso, né? De gente que possa aprovar uma legislação mais correta para isso tudo. Terceira pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Everson, faço Direito na Faculdade FMU. Levantando essa questão do ativismo judicial, gostaria de saber dos senhores, as decisões do STF, vocês acreditam que pode fragilizar de alguma forma o nosso direito positivado? Varia, se você responde essa. Posso responder? Eu acho que não. Eu acho que nós temos de pensar que o direito positivo no Brasil tem de ser adequado a uma sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade funcionalmente diferenciada, uma sociedade heterogênea. É muito difícil você trabalhar com um sistema fechado de regras para dar conta de uma sociedade muito ampla, muito diferenciada, muito complexa, muito heterogênea. Por isso, o legislador se vale de duas técnicas. Nas situações rotineiras, onde não há margem de dúvida, ele opera por meio de regras fechadas, a gente chama com regras com texto fechado. Para situações mais cinzentas, ele opera com o que a gente chama de normas indeterminadas, conceitos como dignidade da pessoa humana, princípio da moralidade, que são valores necessariamente abertos e que dão margem às mais variadas interpretações. É do equilíbrio dessas normas mais fechadas e dessas normas mais abertas que nós temos a eficácia da ordem jurídica. Os juízes ativistas estão, a meu ver, alargando excessivamente as possibilidades das normas principiológicas, quase no sentido de admitir a hipótese de que cabe qualquer coisa, cabe qualquer tipo de interpretação numa nova principiológica, em nome do bem comum, em nome do desenvolvimento, em nome dos objetivos estratégicos do país, não cabe qualquer tipo de decisão. Então o que você tem são riscos de interpretações de juízes não preparados para entender esse equilíbrio da ordem jurídica, um precário equilíbrio da ordem jurídica entre normas com textos mais fechados, normas com textos mais abertos e uma sociedade complexa e cambiante como a nossa. É um processo difícil. Você é estudante de Direito, né? Sim. A resposta que ele deu a você, em resumo, diz o seguinte: não é para ficar tão preocupado. Você está convencido da resposta? Então, eu acho que por se tratar, né, ainda mais do Supremo, como já foi falado, a questões das nomeações, eu acho que já foge um pouco do trâmite legislativo. Ou seja, são pessoas não eleitas pelo povo, né? São colocados lá, então, a meu ver, acaba fragilizando um pouco, mas aprecio a resposta do doutor. A estrutura do poder é no sentido de que as eleições legitimam o executivo, legitimam o legislativo. Mas para evitar a politização, a discussão ideológica no campo do judiciário, o judiciário é por indicação e, portanto, o que se pressupõe é que haja uma isenção, uma pressuposição de isenção, de imparcialidade e de neutralidade política por parte dos magistrados. É esse equilíbrio que eu acho que nós temos de ter em vista. Claro que nós estamos aqui criticando o Supremo, mas temos de entender que esse Supremo gira em torno dos demais poderes, também como os demais poderes giram em torno do Supremo. É isso que eu gostaria de Rubens, eu queria que você comentasse, porque a pergunta dele embute uma preocupação enorme, que eu acho que é uma preocupação da sociedade brasileira. Se ainda é possível confiar numa instituição desse tipo, está correta a minha interpretação, Rubens?
Então eu acho que tem duas partes a essa resposta. Primeiro é que existe uma pesquisa, né? A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo faz uma pesquisa do índice de confiança na justiça e nas instituições, e ao longo dos últimos 10 anos fotografou a queda vertiginosa da confiança na população nos vários poderes. O judiciário era o último das instituições democráticas com uma reserva de confiança, baixa, mas maior que as demais, e que tem um declínio bastante acentuado de 2013, 2015 para cá. Quando começa a Lava Jato, alguma correlação? Eu acho que existe algo por volta de 2015 que dá a impressão, que eu acho que é a preocupação da pergunta, o seguinte, de que as regras importam pouco. Então, se quer resolver um problema, então tem um problema, as regras não deixam resolver, mas a gente quer resolver. Então, prende esse aqui, suspende o mandato daquele ali, mas pode suspender o mandato? Agora pode. Mas e o outro que fez igual? Não, o outro é um pouquinho diferente. E acho que as pessoas foram tendo a percepção no dia a dia que muita coisa parecida estava sendo tratada ou de maneira muito inusitada, todo mundo achava tudo surpreendente, não sabia o que ia acontecer, ou coisas que eram parecidas estavam sendo tratadas de maneira semelhante. E eles falaram, bom, então não tem regra. E acho que aí sim é uma preocupação. Há um dado que eu acho que todos vocês precisam ficar sabendo. Há uma necessidade de se entender melhor o judiciário. Há um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, dirigido pelo Rubens. Mas há também um segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é a Justiça em Números. E o que circula é que o ministro Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo pressionaram a Fundação Getúlio Vargas Rio no sentido de cancelar a continuidade dessa pesquisa o Supremo em Números. Com base em que alegação? Não sei detalhes das alegações, mas me lembro muito um ex-presidente do Supremo me dizendo que ele temia o excesso de transparência do Supremo, porque a opacidade do Supremo faz parte um pouco da lógica do seu funcionamento. Quer dizer, nós não podemos, quer dizer, pertencemos à Fundação Getúlio Vargas, nós não temos os detalhes, mas o que circula é que no Rio, particularmente no Rio, a pesquisa sobre a transparência, os números do Supremo Tribunal, teria sido descontinuada por pressão dos ministros do Supremo liderados pelo ministro Gilmar Mendes. Quanto isso é verdade, nós teríamos ainda de apurar. Bom, teria o maior prazer trazer alguns dos ministros aqui, ele inclusive, para conversar também direto com vocês. A próxima pergunta. Meu nome é Gustavo Bernardo, eu sou estudante Desculpe, eu que não ouvi o seu primeiro nome. Meu nome é Gustavo Bernardo, eu sou estudante de Ciências Econômicas da Unifesp. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia veio a público e disse que os juristas não tomavam decisões políticas. O quão preocupado esses juristas deveriam estar com a opinião pública nesse momento? Qual a importância deles estarem preocupados com essa opinião pública? Rubens, é bem o sentido do que vocês estudam lá, né? Supremo em pauta, vocês estão preocupados em estabelecer em que medida decisões correspondem ou não a isso que você mencionou na formulação da sua pergunta, que é a pressão exercida através de redes sociais, sobretudo? É isso? Exatamente. Rubens, por favor. Vou só fazer esclarecimento que essa pesquisa sobre índice de confiança na justiça não é do Supremo em Pauta, é lá do outro... Não, eu sei. Eu disse o Supremo em Pauta como você, como grupo dedicado a estudar o que acontece lá. Eu acho que é o seguinte, com parcimônia, os ministros têm que ouvir a pressão popular, porque você tem questões de direito que servem como empecilhos, como limites ao que a vontade da maioria quer. A ideia de você ter uma Constituição, de você ter regras, é o seguinte, você tem um momento de tranquilidade, ou de razoável tranquilidade, em que você faz um pacto. Fala assim, quando o bicho pegar, a gente não pode ser cada um por si, porque senão é barbárie. Então tem algumas coisas que a gente precisa respeitar aqui. Então o que a Constituição muitas vezes faz é o seguinte, é claro que a maior parte da população quer que diminua a maioridade penal. Elas querem isso, mas elas tanto se pactou e falou assim, não, vamos restringir esse direito. E só se muita gente quiser, por muito tempo, achando isso super importante, isso muda. Então o direito tem um pouco essa estratégia de esfriar as paixões das pessoas. Então nesse sentido é importante que um tribunal se mantenha longe das paixões. Mas por outro lado, não podem ser pessoas alienadas da realidade, que trocam as prioridades, não entendem as prioridades do que deve ser julgado logo e do que não deve ser julgado logo, se deve ser claro ou se não deve ser claro, no que merece haver transparência ou não. Então, sobre o funcionamento do tribunal deveria haver transparência, mas nas decisões deve-se ouvir o direito. Eu vou pegar carona na tua pergunta, posso, Gustavo? Tem um lado dela lá que eu acho, para encurralar ele um pouquinho no caso, na boa, que é o seguinte, ele tá preocupado, Gustavo, né? Se eu interpreto vamos dizer, a força que tem atrás da pergunta dele, que é a seguinte, ok,
não se deve ligar ou deixar levar pelas paixões no tribunal. Está se deixando levar pelas paixões ou não? Eu acho que a gente tem um bom indício de que está se deixando levar pelas paixões. Foi essa a tua pergunta, né? Porque senão não haveria uma ação estratégica dos ministros. Então, por exemplo, a segunda turma ou plenário tem uma regra de que queira-se ou não. É na segunda turma que se julga os casos da Lava Jato. E daí o ministro, para não perder, joga no plenário. Concorde com um lado ou com o outro, você tem que reconhecer que é uma ação estratégica. Daí um quer libertar um fulano e um outro ministro quer pedir vista do processo para paralisar e não libertar o fulano. Os dois estão agindo estrategicamente. O terceiro age mais estrategicamente e ainda ignora o pedido de vista. Então, essas disputas dão indicação de que o comando, as paixões estão no comando e a razão perdeu a vez. Isso preocupa no tribunal. Próxima pergunta. Pode. Temos uma moça fazendo a pergunta primeiro. Gustavo, eu acho rapidamente, né? E, claro, respeito o que você disse, a sua colocação, claro. Você não pode ter o Supremo Tribunal do seu país tomando decisões na base do grito, né? A torcida de futebol. Não, mas agora eu acho que um Supremo Tribunal, ele falha enormemente, gravemente, se ele deixa de ouvir a opinião pública. Isso no sentido de a opinião da maioria num determinado período de tempo. Isso tem de ser respeitado, pô. Não pode dizer, não, isso aí nós não... É contra o interesse do povo a gente atender às expectativas dele. Isso é meio ilógico, você entende? É um equilíbrio complicado, mas se você se põe sistematicamente contra a opinião da maioria, eu não vejo como possa dar certo, né? Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Vitória, eu estudo Direito no Mackenzie. Eu queria saber se vocês acham possível até agosto se ter alguma decisão da segunda turma suspendendo a inegibilidade do Lula. Essa pergunta, sei lá. Essa você acha que a gente todos temos uma bola de cristal? Vamos consultá-la juntos. Porque depois que eles disseram aqui, eu fiquei convencido do seguinte: a previsibilidade é difícil, depende da... Mas a pergunta é excelente. Vamos ver se a gente consegue responder. Você quer começar? Tem uma questão aqui que é interessante. É saber se as técnicas processuais, se os prazos processuais serão respeitados. Se as técnicas processuais forem, se a legislação processual for respeitada, para os leigos que nos acompanham. O processo, não é? Segue procedimentos, regras em determinados prazos. Quando a gente fala em legislação processual, a gente fala de uma sistemática de procedimentos e de prazos. Se os procedimentos forem respeitados, se os prazos forem respeitados, dificilmente o presidente Lula estará em condições de ser libertado em agosto ou setembro e ainda terá de travar uma batalha judicial com relação à ficha suja no Tribunal Superior Eleitoral. As condições dele disputar essas eleições são muito pequenas, a margem aí é muitíssimo pequena. Não é? Isso já me foi dito, inclusive, por um ministro do Supremo, que informalmente, que inclusive disse que se o Supremo, por algum motivo, soltá-lo na altura de agosto ou na altura de setembro, ele não atrapalha as eleições, ele atrapalha o funcionamento das instituições. Não é? É um risco que o Supremo, a meu ver, terá de avaliar muito claramente o que ele pode fazer nesse caso. Não é a eleição do presidente. Começou com um C, né? Se forem respeitados, qual é a sua previsão? Serão respeitados os prazos e os procedimentos ou você tem dúvidas a respeito disso? Só se for conveniente. É só se for conveniente. Acho que, por exemplo, tem alguns prazos que vão contra a candidatura do Lula, tem outros que vão um pouco a favor, que é na justiça eleitoral. Que hoje você tem o seguinte prazo: uma pessoa que é ficha suja, ela tem que apresentar a candidatura, e daí tem todo um processo para ser impugnada. Né? Então, hoje é essa a legislação. Não me surpreenderia, isso pode permitir que a pessoa faça a candidatura por um período, e se não houver decisão, pode até ter votação na pessoa e os votos serem anulados depois, o que seria caótico. Não me surpreenderia se os ministros, querendo pela brevidade, fazerem uma solução de ocasião e falar assim: não, esse aqui está fora de início. Né? Então acho que prazo, regra, isso aí foi para o espaço. Guzo, para terminar, você adivinha que vai acontecer o quê? Olha, aí realmente eu não tenho ideia. Aí, né, o Eduardo está pondo informações concretas, de prazos. Mas com o C, né? Não, com o C também ele não pode adivinhar.
Ele tem o depoimento de um ministro que conversou com ele, essas observações que ele faz também são corretas. Agora, eu, para ser honesto aí com vocês, eu digo o seguinte: eu tenho dito isso muito na minha vida, e essa resposta eu não sei, tá? Eu não sei igual a você, e qualquer coisa que eu falar aqui é um chute, você entende? Quando você olha, você fala assim: poxa, difícil o cara ser presidente para provocar o caos que isso vai provocar. Agora, como acontece tanta coisa, a Dilma já foi presidente do Brasil, então tudo pode acontecer. Pessoal, infelizmente eu tenho que acabar o painel WW de novo. A turma reclama, fala: William, isso aqui na televisão, estica esse negócio. Não dá, por uma série de razões técnicas. De qualquer jeito, eu acho que eu fico muito grato de vocês acharem que o programa podia durar mais tempo do que ele dura. Eu queria então aqui começar a agradecer os nossos participantes, começando pelo Rubens Gleiser, que é professor doutor e coordena o projeto Supremo em Pauta na Fundação Getúlio Vargas. Rubens, obrigado. Meus agradecimentos ao José Eduardo Faria, ele é doutor em Filosofia e em Direito, é professor da USP e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo também, e escreve para o Estadão. E meu colega jornalista José Roberto Guzzo, a quem eu chamo de mestre. Ele não gosta porque diz que assim eu chamo ele de velho, não é isso? Claro. É mestre, eu aprendi com as velhas gerações, desculpe, velhas gerações, com as gerações anteriores, que é colunista da Veja e da revista Exame. Obrigado, Guzzo. E muito obrigado a vocês que vieram até aqui, trazidos pelo nosso apoiador, o Centro de Integração Empresa e Escola. A gente se vê no próximo programa. Até já, pessoal.